Olá, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula de análise combinatória aqui no Folião de Elite. Meu nome é Nelson Amado. Nas duas aulas anteriores, a gente trabalhou um pouco sobre os conceitos iniciais da análise combinatória, expliquei um pouquinho para vocês o que era o princípio fundamental da contagem, relembrei um pouquinho com vocês o que era a ideia do fatorial, que é uma operação que a gente usa bastante dentro da análise combinatória, também da permutação simples e da permutação com repetição. Nessa aula, a gente vai abordar a ideia do arranjo simples, que eu coloquei aqui, da combinação simples e também da permutação circular. Cheguei a comentar na última aula a ideia da permutação circular, então coloquei aqui um exemplo envolvendo ela. Aqui a gente está caindo um pouco em casos particulares dentro da análise combinatória, então já começa a ver um pouco mais a teoria de forma aprofundada. Não vou focar em demonstrações de fórmulas, até para não acabar confundindo muito a mente de vocês nesse início, só quero que vocês percebam basicamente quando que eu vou poder utilizar cada uma das relações que eu coloquei aqui no quadro. A relação que a gente viu na aula anterior da permutação simples, se você não assistiu, inclusive eu recomendo fortemente que você vá lá e assista essa aula de permutação simples, no caso envolvia a troca de posição entre objetos, lembra disso? E aí eu afirmei que eu estava trabalhando com a troca de posição entre objetos quando o número de vagas que eu tinha disponíveis era exatamente igual ao número de objetos que eu tinha. Então, eu tinha uma palavra de 7 letras e eu ia trocar de posição essas 7 letras. Não ia nenhuma ficar sobrando, digamos assim. Eu tenho uma sala com 40 alunos e eu ia trocar de posição esses 40 alunos, de forma que ninguém ficasse sobrando. O número de cadeiras que eu tinha dentro daquela sala era exatamente igual ao número de alunos que eu também tinha. Aqui na parte do arranjo e da combinação, a gente costuma utilizar um pouco mais quando esse número não é exatamente igual. Quer dizer que eu posso usar o arranjo quando eu tenho menos objetos, ou inclusive quando eu tenho a mesma quantidade de objetos, também não tem problema nenhum. No caso do arranjo simples, a ideia é que os objetos, ao trocarem de posição, eles, digamos assim, eu peguei esse aqui, troquei de posição, esse pensamento aqui, trocar de posição, gera uma nova combinação completamente distinta da anterior. Então, no arranjo simples, a forma como você vai trocando de posição gera novas formas de encontrar resultados. Deixa eu trazer para um exemplo um pouco mais prático para você entender isso da melhor forma possível. Quando eu estou trabalhando com arranjo, um exemplo muito tradicional é montar o pódio de uma competição. Pense comigo, você tem uma competição, sei lá, de judô com 10 atletas. E aí você quer montar o pódio. Na hora de montar o pódio, você vai escolher apenas os 3 primeiros a serem premiados. E veja bem, quando eu vou escolher que seja o atleta Nelson que ficou no primeiro lugar e o atleta Davi no segundo lugar, se eu trocar eles dois de posição, a premiação muda completamente. Eu chegar em primeiro lugar é completamente diferente do que quando eu chego no segundo lugar. Tá? Então, a posição aqui influencia muito. E essa é a principal dica que a gente dá quando está trabalhando com arranjo simples. A posição dos objetos, ela importa. Tá? Aqui, essa troca de posição, esse posicionamento vai acabar influenciando muito. Um outro exemplo é quando a gente trabalha a ideia de vaga, e essa vaga é de emprego, por exemplo. No caso, uma vaga de emprego envolvendo um diretor é completamente diferente do que uma vaga de emprego envolvendo um coordenador. Se eu tenho um grupo de 10 professores e eu quero escolher um diretor e um coordenador, a forma como eu vou escolher eles, né, acaba mudando. Se Nelson é escolhido para ser coordenador, é completamente diferente do que ele ser escolhido para ser um diretor. Então, a posição dos objetos importa. A gente diz na parte do arranjo simples é que a posição importa, tá? Então aqui importa o posicionamento. Então, voltando ao exemplo dos atletas, você tem um pódio com 10 atletas e você quer escolher os 3 primeiros, né? Vou fingir que isso aqui é meu pódio. Onde eu quero saber quem é que vai chegar em primeiro, quero saber quem vai chegar em segundo e quero saber quem vai chegar em terceiro. Só que nesse caso, se você reparar, não dá para colocar os 10 atletas no pódio. Nem todo mundo vai ser premiado, vai ter atleta que não vai ser premiado. Então, o número de objetos que eu tenho, que são 10 atletas, não é necessariamente igual ao número de vagas que você tem disponíveis naquele pódio. Então, nesse caso, eu não tenho necessariamente o número de objetos igual ao número de vagas, mas eu quero premiar esses 3 caras. E aí eu tenho 2 maneiras de trabalhar. O arranjo simples, eu costumo dizer que ele pode ser trabalhado sem problema nenhum
a partir do princípio fundamental da contagem. Eu vou escolher um desses 10 caras para ficar em primeiro. Depois eu vou escolher quem é que vai ficar em segundo. E, em seguida, vou escolher quem fica em terceiro. Olha o E aparecendo. O E, princípio fundamental da contagem. Nossa primeira aula de análise combinatória. Onde eu mostrei para vocês que eu poderia resolver esse exercício escolhendo quem vai ficar em primeiro lugar. E aí eu tenho o quê? 10 opções. Pode ser qualquer um dos 10 atletas. Vou escolher quem vai ficar em segundo lugar. E aí, no caso, eu tenho 9 opções, porque não tem como o atleta chegar em primeiro e segundo ao mesmo tempo. E eu vou escolher quem vai chegar em terceiro lugar. E aí eu tenho 8 opções. E pelo princípio fundamental da contagem, multiplica as possibilidades. O número de maneiras distintas que eu teria de montar esse pódio seria 720. Isso aqui também pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Vamos entender a nossa fórmula que eu coloquei aqui? Entender essa fórmula também é interessante. Um arranjo simples de n elementos, sendo n o total de elementos, P sendo a quantidade de vagas disponíveis que você tem, no caso aqui eram 3 posições no pódio, será igual a n fatorial dividido por n menos p. Então, no caso aqui, quando eu fosse calcular o arranjo que eu tinha para esse pódio, era um arranjo de 10 atletas, escolhendo 3 para ficar no pódio. Isso aqui é igual a 10 fatorial, e embaixo eu vou colocar o quê? A diferença entre eles. 10 menos 3, 7 fatorial. Pronto, coloquei aqui. Só estou ilustrando a fórmula. Tá? Você já percebeu que eu não precisei da fórmula para resolver esse exemplo, mas eu estou ilustrando ela. Tem alguns vestibulares que cobram a fórmula nas alternativas. Não tem como fugir, você tem que saber escrever isso daí. Tem alguns vestibulares, concursos militares, que eles me dão isso e pedem para você calcular isso aqui. Você tem que entender o que é isso. Então é interessante também que você entenda o que a fórmula ela está te dizendo. Então, de quantas maneiras distintas eu organizei aquele pódio? 720. Se eu fizer esse cálculo aqui, também vai me dar 720. Qual é a principal diferença entre um arranjo e a combinação? É que no arranjo a posição importa. Se você chega em primeiro, é diferente do que se você chega em segundo, que vai ser diferente que você chega em terceiro. Então, nesse caso, a combinação vai se diferenciar do arranjo, porque na combinação você estará formando grupos. E num grupo não importa a posição dos elementos. Se eu quero formar um grupo de 3 estudantes, para esses 3 estudantes basicamente fazerem parte da comissão de formatura, não vai importar a ordem dos elementos. Não importa quem eu escolha primeiro, quem eu escolha segundo, quem eu escolha terceiro, vai ser o mesmo grupo de 3 estudantes. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula e eu quero formar trio. Trios, né? Eu falo, galera, a prova vai ser em trio. Formem trios ali para vocês poderem fazer a prova. É a mesma ideia, eu vou escolher 3 alunos. E aí esses 3 alunos, não importa a ordem como eu vou escolher eles. Então, na combinação simples, você vai reparar que não importa a posição dos elementos. No arranjo, importa. Na combinação simples, não vai importar a posição dos elementos. E aqui é a mesma ideia. Se eu tenho 10 alunos, eu quero formar um grupo de 3, o número de objetos não está sendo necessariamente igual ao número de vagas. Pode ser que seja igual? Pode, depende do exercício, depende de N coisas. Mas nesse exemplo aqui, eu quero pegar e escolher 3 alunos, 3, né, Nelson? 3 para formar uma comissão de formatura de um grupo de 10 estudantes. Já que eu sei que eu vou formar um grupo e não importa a posição dos elementos, estou trabalhando com uma combinação. E aí será uma combinação de 10, escolha 3. Aqui nesse caso, eu estou meio que preocupado em que eu não repita elementos. Porque quando eu digo que Nelson, Davi e Lucas foram escolhidos, é a mesma coisa que dizer que Nelson, Lucas e Davi foram escolhidos. Então, aqui eu tenho que ter cuidado com essas repetições. E você vai reparar que na minha fórmula, diferente do arranjo, aparece esse carinha daqui. A fórmula ela é muito parecida com o arranjo, só que no arranjo é n fatorial, que é o total de elementos, dividido pela diferença. Na combinação é n fatorial, que é o total de elementos, dividido pela diferença e por P, que é o número de vagas. Nesse caso, na hora de você escrever a sua fórmula, você vai ter que é 10 fatorial dividido por... E aí, no caso, a diferença é 7 fatorial vezes 3 fatorial.
Olha, esse carinha 3, ele não aparecia no arranjo. Aqui na combinação esse carinha aparece. Na combinação simples ele aparece porque ele vai me ajudar a eliminar o número de repetições. A eliminar aqueles grupos que estão se repetindo sem querer. O grupo Nelson, Davi e Lucas é o mesmo grupo que Lucas, Nelson e Davi. Então esse 3 aqui está me ajudando a eliminar as repetições. Nesse caso, para calcular o número de grupos, eu vou calcular 10 fatorial, que é o produto dos 10 primeiros números naturais. E aí eu te dou uma dica, você não precisa escrever até o número 1. Você pode abrir isso sendo 10, 9, 8 e 7. Para no 7, pela propriedade que a gente viu na aula anterior. Eu posso parar sem problema nenhum no número 7. Esse 3 fatorial seria o produto dos 3 primeiros números naturais. E aí eu vou pegar esse 7 fatorial e eu vou só repetir. Porque esse carinha aqui corta, ó. Olha que interessante. Cortou em cima, cortou embaixo. E aí eu vou poder dizer que o produto em cima me dá 720, o produto embaixo vai me dar 6, e isso aqui é igual a 120 maneiras. Eu tenho 120 formas distintas de pegar um grupo de 10 estudantes e escolher 3 para formar uma comissão de formatura. Então veja, eu até esqueci de colocar aqui. No arranjo simples, a dica que a gente costuma dar é que aqui importa a posição. Então, se você chega em primeiro, é diferente de você chegar em segundo, que será diferente de você chegar em terceiro e assim sucessivamente. Quando a gente pega a combinação, aqui a gente diz que não importa a posição. Na combinação, estou formando grupos, então não importa a posição dos elementos. Que seria, no caso, diferente do arranjo, porque no arranjo, se eu chego em primeiro, é diferente de chegar em segundo. E assim sucessivamente, concorda? Então aqui importa e aqui não está importando a posição dos elementos. Uma dica que a gente dá envolvendo a combinação, talvez até para facilitar o cálculo de vocês, está no seguinte, até um macetinho que a gente usa. Se eu quero a combinação de 10 escolha 4, o que você vai fazer? Você vai colocar 4 números em cima, 10, 9, 8, 7, 4 números em cima e vai colocar 4 números embaixo. 4, 3, 2 e 1. Sempre dessa forma. Vai pegar o 10 e vai abrir de forma decrescente, colocando 4 números em cima. Vai pegar o 4 e vai abrir de forma decrescente, colocando 4 números embaixo. É um macetinho que a gente usa. Se quiser aplicar, chega no mesmo valor. Se não quiser aplicar, não tem problema nenhum. Só para facilitar um pouco a ideia do cálculo da combinação. E o terceiro tipo que eu coloquei aqui é a permutação circular, terceiro caso especial dessa aula de hoje. E a permutação circular será utilizada quando eu estou trabalhando a disposição dos elementos em forma de círculo. Quando eu digo em forma de círculo, não precisa formar literalmente um círculo, tá? Pode ser uma mesa redonda, pode ser aquela mesa retangular, que aí você olha os elementos estão tipo formando um círculo. Pode ser um grupo de paraquedistas que pulou do avião, estão dando as mãos, acabaria tipo formando um círculo. Não estou dizendo que vai formar um círculo perfeitinho, tá? Pode ser uma gincana de crianças, as crianças vão ficar assim fazendo tipo, em vez de um círculo, um ovo. Ainda estou trabalhando a ideia da permutação circular. E a permutação circular, ela diz basicamente o seguinte: se você pega uma família de 6 pessoas, que eu coloquei aqui, e você senta elas numa mesa redonda, se você pegar todos eles e pedir para eles pularem uma cadeira para a direita, se eles pularem 6 cadeiras, que é o total de pessoas, você volta para a disposição original. Então, para a gente poder calcular a permutação circular, esse total de pessoas, ele precisa ser, entre aspas, tirado. Eu preciso tirar esse total de pessoas, preciso dividir isso, porque é o mesmo arranjo. Então a permutação circular, a fórmula é diferente da permutação simples. Aqui a permutação circular de n elementos será n menos 1. Eu tirei aquele total. Então não vai ser mais n vezes n menos 1 vezes, e assim sucessivamente. Esse n inicial, que era o total de elementos, eu tiro ele da nossa brincadeira. Então, em termos de permutação circular, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que se você tem uma mesa redonda com 6 pessoas, eu vou chamar 6 pessoas de A, B, C,
D, E e F. Tá aqui as minhas 6 pessoas. E aí eu olho para essas pessoas e eu falo, gente, faz o seguinte, põe uma cadeira para a direita. Aí eu venho e monto agora com o A aqui, o B aqui, o C, o D, o E e o F. Se você olhar de cima, é o mesmo arranjo, é o mesmo grupo. Ou seja, estão sentados da mesma forma. Eu só girei a mesa. Então, não formei uma nova maneira de sentar essas pessoas. Então, eu preciso eliminar essas repetições. E eu elimino essas repetições tirando da nossa fórmula ali aquele total, aquele n fatorial. Em vez de ser n fatorial, vai ser n menos 1. Estou dividindo pelo total. Era n fatorial e eu estou dividindo por n. Em teoria, eu estou fazendo exatamente isso. Eu digo muito nas minhas aulas de permutação circular que eu estou dividindo pelo total, porque isso aí é muito importante dependendo do exercício. Você dividir pelo total te ajuda a chegar no resultado. No caso, você tem uma família de 6 pessoas, eu quero sentar elas em mesa redonda, e eu vou calcular a permutação circular de 6 elementos, e isso aqui será 5 fatorial. É 1 a menos. E 5 fatorial vai me dar 120. Toma cuidado que a permutação circular tem suas pegadinhas, tá? A permutação circular, assim como qualquer coisa dentro da análise combinatória, costuma ter suas pegadinhas, tá? Então toma muito cuidado que aqui eu estou simplesmente calculando o número de possibilidades que aquela família pode sentar naquela mesa redonda e eu estou supondo que aquela mesa redonda tem 6 lugares. Que aí eles vão sentar perfeitamente ali, não vai ter lugar vago sobrando entre eles. A análise combinatória ela é muito extensa, ela é muito completa, digamos assim. Então, é sempre bom ter cuidado no enunciado para caso surja uma pegadinha. Porque se eu não tiver 6 lugares e se eu tiver 5, eu não vou conseguir sentar todo mundo. Então, alguém pode ficar do lado de fora. Então, isso abre possibilidades desse exercício ser desenvolvido. Vamos focar no básico aqui? O básico é o quê? A permutação circular, a sua relação é dada por o total, n fatorial, dividido por n, que é o número de casos repetidos. Se você reparar e pedir para as pessoas pularem uma cadeira para a direita, elas vão acabar voltando para a posição original após 6 pulinhos. Então, eu estou dividindo pelo total. A sua fórmula seria n menos 1 fatorial, eu perdi 1. E aí uma permutação de 6 elementos seria dada por 6 menos 1, que é 5. 5 fatorial. E 5 fatorial é 120. Em outros exemplos, mais para frente, outros exercícios, quem sabe talvez em outras aulas, vocês vão me ver trabalhando a permutação circular mais a fundo. Isso aí vai depender do tipo de projeto que a gente tiver mais para frente. Inicialmente, o que eu quis trazer para vocês aqui era os conceitos iniciais dentro da análise combinatória, uma base para que vocês possam iniciar esse ano mas já preparados para esse tópico que costuma assustar bastante as pessoas dentro desse mundo militar. Foi uma honra estar aqui com vocês, espero ver vocês todos em breve, espero que tenham curtido a aula. Um forte abraço a todos, valeu galera, tchau, tchau.